tua caminhada, você não vai ser frustrado, você não vai ser decepcionado. Porque o Deus que nós adoramos, louvamos, glorificamos, Ele tem 3 qualificativos que somente a Ele é dado este poder. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E quando nós deixamos Ele reger a nossa vida, a sua onipotência, que é o poder sobre todos os poderes, a sua onipresença, que é a sua presença com a qualificativa de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, a sua onisciência, que conhece o antes, o durante e o depois, nos guiará na sua reta justiça, e nós seremos mais do que vencedores. Quem crer, quem crer, quem crer, quem crer, profetize para o irmão que está do teu lado, pegue na mão dele agora, aperte a mãozinha dele um pouquinho. Se ele achar ruim, traz o nome dele completo para o pastor Mazinho antes da Santa Ceia que vem, mas entrega o recado, irmão. Deixa Deus te guiar, deixa Deus tomar as lides da tua vida, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quem tem glória dá glória, 1 minuto de adoração. Quem tem aleluia dá aleluia, vai recebendo o poder. Quem é batizado com o Espírito Santo, você já tem liberdade em falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe conceda que fale. Abra os seus lábios e glorifique. Daqui para frente, quer ter ministério de oração, quer ver avivamento, quer ver a ação divina, deixa Deus te dirigir, irmão. Anda rabanassuri de rai, deixa Deus prestar a direção da tua vida. Por isso disse o salmista Ezequias: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Tem gente adorando, 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 tem gente adorando. Quem pode glorificar? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas pastor, o que isso quer dizer? Simples. Você não precisa fazer caminho, deixe Deus te guiar pelo caminho dele. Olha o que Moisés no Êxodo 33 perguntou ao Senhor, depois de uma frustração. Porque as nossas indagações a Deus, vocês já prestaram atenção na Bíblia, só nos vem, meu presbítero, perante as frustrações. Quando a gente não é frustrado, decepcionado, a gente fica até sem querer perguntar ao Senhor alguma coisa, a gente ora até menos. Mas quando as circunstâncias, meu pastor, adversas nos cerca, parece que a gente ora mais. Parece não, deixa eu retificar, a gente ora mais. Eu estou para dizer que crente assembleano só pode andar na prova, é igual carro velho, tem que pegar só no empurrão, porque senão ele não pega e fica estancado no meio da rua. Aí tem alguém que diz assim: mas pastor, vocês pastores assembleanos só ficam ensinando os crentes que vão ter prova, aflição. Mas meu filhinho, é a Bíblia quem diz que no mundo a gente vai ter aflição, e tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, ele é o exemplo da vitória. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 1, ele diz: serdes meus imitadores como eu de Cristo sou. A diferença para nós é que lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e verso 16, Paulo disse: não desfalecemos, mesmo que esta leve e momentânea tribulação corrompa o nosso homem exterior, contudo o nosso interior, que é regado pela fé, prevalecerá com a glorificação de Deus em amplitude, dia após dia. Porque cada dia que passa, a gente sabe que está chegando mais perto da gente ver olho no olho o nosso Salvador. Quem pode glorificar?
Quem pode, me ajude a pregar, me ajude a pregar, me ajude, não fique com raiva de mim não. Pega na mão do irmão que está do teu ladinho aí, pega, vai, balança assim, balança. Se ele tiver com vontade de dormir, profetiza para ele, dá um grito de glória aí, para ele ter que comprar um remédio para o ouvido, mas profetiza na vida dele agora, irmão, deixa Cristo te guiar. Aí Moisés, depois da decepção, pergunta: Senhor, eu quero saber quem é que vai comigo, e eu quero saber também qual é o caminho que eu vou trilhar. Preste atenção, preste atenção. Deus não vai te dizer quem vai contigo até o final, porque vai ter gente que vai chegar no final e gente que não vai chegar no final. Quer um exemplo? Eu já vi muito pregador famoso não chegar no final. Eu já vi muito cantor famoso não chegar no final. Eu já vi muito crente, pastores, não chegar no final, porque tem gente que começa, mas não termina. Porque o segredo não é começar bem, o segredo é terminar bem. A vitória não está no começo, está no final da carreira concluída. É por isso que quando o apóstolo Paulo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 4 e verso 6, ele disse: eu já estou sendo oferecido por libação, agora eu segui a carreira que me foi proposta, eu guardei a minha fé. Aquela expressão fé é condição de vida. Paulo estava dizendo: quem me guiou foi Deus, quem foi soberano foi Deus, quem mandou em mim foi Deus. Quando Moisés queria saber o caminho, Deus disse não. Quando Moisés queria saber quem ia com ele, Deus disse não. Porque tem gente que vai começar sendo teu amigo, mas vai terminar sendo teu inimigo. Então isso não é importante. O importante é que a minha presença irá contigo. A minha presença. Levante a sua mão direita. O Espírito comunga com meu espírito, dizendo-me: dê à minha igreja 1 minuto de adoração. Um minuto de adoração. Quem vale a presença dele? Quem vale a presença dele? Quem vale a presença dele? Não é você ir pelo caminho que você quer. Quando Moisés pergunta, o hebraísta define dizendo que Moisés falou o termo derek, que quer dizer caminho a trilhar. Moisés queria saber o buraco que ele ia pisar. Moisés queria saber onde estava o charco de lodo à frente. Moisés queria saber onde ele poderia escorregar. Deus não revela isso. Deus quer que você viva pela fé. É por isso que Jesus, no capítulo 14, João, em versículo 6, ele auto se denomina: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra caminho no grego é odos, caminho trilhado. É por isso que o escritor aos Hebreus diz que nós temos que olhar para o autor e consumador na nossa fé, que é Cristo Jesus nosso Senhor. O caminho trilhado, porque a Bíblia diz em Isaías capítulo 53 que ele carregou sobre si as minhas transgressões, e esse castigo sofrido por ele me trouxe a paz. Então foi ele quem sofreu, ele quem trilhou o caminho. Se eu sigo ele, a certeza da vitória é grande, porque assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Quem pode glorificar a Deus? Quem tem glória? Quem tem glória? Deixa de te preocupar com o que tu vai comer. Deixa de te preocupar com teu filho rebelde. Entrega ele na mão do Senhor. Deixa de te preocupar com teu marido que não é crente. Entrega ele na mão do Senhor. Deixa de te preocupar com a porta do emprego que está fechada. Entrega ele na mão do Senhor. Maior do que a porta de emprego é o Deus que você adora. Maior do que o teu marido, minha irmã, é o Deus que você adora. Maior do que o teu problema é o Deus que você adora. Maior do que a rebeldia de teu filho e de tua filha é o Deus que você adora. Maior do que essa enfermidade maldita que fica lhe tirando a paz e o sossego de dormir, maior é o teu Deus
Deus que você adora. Por isso a Bíblia me manda te dizer: adora Ele em espírito e em verdade nesta noite. Quem pode glorificar? Quem pode glorificar? Eu estou sentindo a presença dEle aqui. Oh, aleluia. Ama-nos. Aleluia. 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 Diga após mim. Diga: Cristo é tudo. Cristo é tudo que eu preciso para vencer. Cristo é tudo que eu preciso. Aleluia. Quem está compreendendo o recado divino, quem está compreendendo, o apóstolo Paulo recebe uma visão da doutrina profética e revela à igreja em Colossos, no capítulo 1 e verso de número 27, quando ele disse: meus irmãos, o mistério que estava oculto das gerações passadas vos é revelado, a saber, Cristo em vós, a esperança da glória. A palavra glória ali, ela é doxa, que esta expressão grega, ela significa a presença de Deus agindo e reagindo através da vida da igreja. Eu não preciso de mais nada para ver a ação divina, senão a presença plena de Jesus Cristo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem pode adorar-lhe o nome, quem pode adorar-lhe o nome, quem pode glorificá-lo. Por isso que a oração é especial, por isso que a oração é precisa, por isso que a oração é necessária, por isso que a oração convém, porque a oração ela é fundamental para a atração da presença divina. Quem quer ter Jesus na vida, quem quer ter Jesus, louvado seja Deus, no ministério, precisa ter uma vida de oração. Hoje estamos vivendo, permita-me dizer-te, em um momento muito difícil e escurecedor, onde a tecnologia, que deveria servir-nos como atento para melhorar a divulgação da causa de Cristo, está servindo-nos como entretenimento banal e tirando-nos do nosso devocional com Deus. Lembremos-nos, meus irmãos amados, quão importante é ter uma vida com Deus, ter esta garantia. O desenrolar deste acontecimento vem a provida de uma das promessas mais gloriosas neotestamentárias. Enquanto os primeiros cristãos desapercebidos estavam, procuraram Jesus acerca de coisas banais da terra, Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Agora preste atenção, para que eu marche para a parte conclusiva. Este poder, que é na verdade em prática hermenêutica, interpretativa, a condição que me é dada para agir, para ter ação, para fazer alguma coisa. Este poder, ele tem uma
finalidade específica, antes que seja o resultado provido por este poder, como a manifestação dos dons, curas, milagres, maravilhas. Este poder, ele tem a finalidade para te auxiliar, aleluia, a permanecer firme, a continuar até o final. Lembremos-nos, meus irmãos, da expressão paulina na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, quando Paulo disse: nós não precederemos os que dormem, mas quando estrugir a trombeta de Deus, a voz do arcanjo e o alarido, aqueles que morreram em Cristo. Agora preste atenção, os mesmos que anteriormente Paulo disse que estavam dormindo, agora ele fala com outra construção fraseal. Ele diz: aqueles que morreram em Cristo. O que é que Paulo estava dizendo? Aqueles que começaram, mas terminaram a carreira que lhes foi proposta, que não negaram o nome do Senhor, como disse o Senhor Jesus à igreja em Filadélfia, capítulo de número 3 e verso 10 do Apocalipse: porque não negastes o meu nome e guardastes a minha palavra, eu te livrarei da provação. Então prestai atenção, esses que persistiram, estes que continuaram até o final, são aqueles que recebem da parte de Deus a garantia de sua presença, para lhes auxiliar a chegada num ponto de finalização de suas vidas. O poder que nos é para o avivamento, para agirmos, ele em priori é para te garantir condições de você não negar o nome de Jesus, e se for necessário ir até a morte. Deixa eu te perguntar uma coisa, olhe para cá, quem está olhando para o pastor, diga amém. Quem está olhando para o pastor, diga amém. Você já meditou, se alguém chegasse aqui nesta noite, um grande esquadrão, uma verdadeira legião de homens armados, e colocasse sobre nossa fronte armas, todas elas munidas de arsenal pesado, e dissessem: negue a Jesus ou você morrerá. A minha pergunta não responda para mim, responda para o Espírito Santo. O que nós diríamos? Agora preste atenção, só um homem cheio, só uma mulher cheia tem condições suficientes no âmbito psicológico, emocional, no âmbito físico e espiritual, de não negar e dizer: pode me matar, mas eu não nego Jesus Cristo. Ai, nós estamos vivendo um cristianismo fragmentado, pastor Mazinho, um cristianismo sem oração, um cristianismo sem jejum, um cristianismo sem estudo sistemático das Escrituras. Quando eu aceitei Jesus, jovem, o meu sonho era usar uma gravata. Eu não tinha condições de comprar, eu usava camisa de gola polo e não tinha camisa de manga comprida, mas o Espírito me deu uma ideia. Abriu-se na minha cidade uma loja de R$ 1,99. Quando eu entrei na loja, tinha umas gravatas daquela língua de boi, parece um avental de padeiro. Quando eu cheguei lá, aquelas gravatinhas que você dá um nó e o nó fica do tamanho de uma cabeça de um alfinete. É um material ruim e péssimo. Eu cheguei lá e disse: é hoje que eu realizo o meu sonho. Peguei R$2, comprei uma gravata daquela, preguei a blusa polo, gola polo, vesti, amarrei a gravata. Quando eu cheguei na igreja, eu olhava o sorriso das moças e o sorriso dos moços, mas naquele dia Deus me honrou. O dirigente da congregação disse:
disse: vamos ouvir o irmão Douglas com a palavra. E eu peguei o microfone pela primeira vez. O joelho batia um no outro tremendo. Mas naquele dia eu disse: eu nunca mais vou deixar de pregar o evangelho. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Quem pode abrir os lábios? Eu vou lhe dar 1 minuto. Desperta, tu que dormes, levanta de dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem quer ser cheio, o poder do Espírito Santo é para testemunhar. A palavra testemunhar vem da raiz martirion grega, que daí é o nascedouro da palavra marte. É aquele que dá a vida, se necessário for, por causa do Evangelho. Tem gente que eu vou dizer o que Deus está me dando, porque eu não vim pregar o que você quer ouvir. Eu vim pregar o que Deus quer que você ouça. Tem gente que vai ouvir música mundana e fica brigando aí na internet, buscando argumentação, dizendo que pode, questionando. Um jovem perguntou para mim: pastor, mas é pecado ouvir uma música romântica? Eu disse: meu irmão, onde é que a Bíblia? Aí ele disse: a Bíblia não repreende. Eu digo: mas a Bíblia não manda. Onde a Bíblia não manda, eu também não faço. Se a Bíblia não está distintamente colocando como doutrina, eu não preciso fazer. E eu não tenho os meus ouvidos para alugar para Satanás. Os meus ouvidos são para ouvirem hinos que glorifiquem a Jesus, e que volte com fogo chegando no meu coração e acendendo a minha alma. Nós estamos vivendo dias maus, dias de densas trevas. Que é um exemplo, vou lhe dar. Nós realizamos festa, está aqui um colegiado lindo de pastores que auxilia o pastor Mazinho. Nós realizamos festa, eu prego em festa todo final de semana, pela graça e misericórdia de Deus. Mas eu nunca vi um resumo de evidências de batismo com o Espírito Santo como nos dias atuais. Um pregador brasileiro na década de 70, pregando no congresso em Recife, capital de Pernambuco, chamou a multidão para vir à frente. 2.632 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e com fogo, com a evidência física de falar em outras línguas. Hoje chega no culto, o irmão fica com vergonha, fica meditando em falar e escandalizar o irmão da direita. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos nos envergonhando daquilo que nós somos. Pedro não se envergonhou quando os camaradas cercaram ele. Ele disse: não foi eu, não, foi Jesus a quem vocês mataram. Ele foi quem ressuscitou esse homem. Fique de pé. Pode glorificar a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Permita-me dizer-vos, eu